Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso técnico em qualidade, na disciplina de Tecnologias e Sistema de Gestão da Qualidade, do Instituto Federal do Maranhão, no campus de Bacabal. Eu sou o professor José Mário e essa é a aula 1. Nessa aula vamos ver os conceitos e mapeamento de processos, conceito de sistema e sistema informatizado e enfoque sistêmico. Como objetivos dessa aula, precisamos entender sobre os sistemas informatizados, discorrer sobre a importância do mapeamento de processos e elaborar uma proposta de conceito de enfoque sistêmico e seus objetivos. O mapeamento de processos é a identificação da sequência lógica das atividades que compõem um processo e de outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho. Essa prática pode ser feita para atingir diferentes objetivos, como, por exemplo, compreender os processos e entender como o processo funciona na prática. O mapeamento de processos consiste em fazer uma representação gráfica da sequência lógica da realização das atividades no fluxo de trabalho de uma empresa. O seu objetivo é entender de forma simples e clara como o negócio está operando ou funcionando. Quando o mapeamento de processos é elaborado de forma correta, a empresa consiste em vários benefícios, como, por exemplo, a previsão de custos e de recursos, a identificação e eliminação de problemas ou gargalos, o aumento da produtividade, uma melhor comunicação dos processos, o auxílio na tomada de decisões através de relatórios do próprio sistema implantado, melhor aproveitamento do tempo no trabalho. E para aproveitar todas essas vantagens, é preciso que o mapeamento seja feito de forma eficiente e assertiva, o que é garantido com um bom sistema na gestão. Essa tecnologia traz uma visão mais ampla e transparente e real de toda a empresa ao administrador, incluindo dados sobre finanças, faturamento, estoque e até mesmo o inventário. Além disso, pessoal, um software de gestão emite relatórios de gestão, integra diferentes áreas da empresa, como plataforma, e-commerce, operadoras de cartão, lojas físicas, entre outros. Ela pode fazer previsões de demanda e emitir sugestões de compra baseado no consumo, facilitando a compreensão sobre as necessidades dos clientes. Com isso, o gestor pode configurar um mapeamento de processos de forma que melhor atenda o seu público. Então, como obter sucesso no mapeamento de processos? Precisamos determinar os objetivos. Então, a primeira etapa é listar os objetivos que serão atingidos com o mapeamento dos processos. Você pode defini-los respondendo perguntas como, por exemplo, por que a empresa está fazendo o mapeamento? Quais são os ganhos que serão conquistados com o mapeamento? Haverá riscos envolvidos no processo? Outra etapa é definir os colaboradores envolvidos. Então, nessa etapa, é necessário estabelecer quais são os indivíduos que farão parte do mapeamento de processos. Geralmente, os responsáveis por essas atividades são os administradores ou sócios do negócio e os líderes de diferentes setores. Também é viável solicitar opiniões de colaboradores sobre os processos da empresa. Eles podem fornecer informações valiosas para que você faça um mapeamento mais adequado à organização. Na etapa seguinte, fala de diagnosticar os processos atuais. Então, é necessário fazer um estudo geral sobre todos os processos e atividades e fluxo de trabalho atual. Essa etapa é importante para que você conheça melhor o funcionamento da empresa. Entre o que deve ser analisado estão, por exemplo,
os componentes, pelo qual você precisa registrar todos os ativos e recursos da empresa, como energia, maquinário, materiais de tecnologia usados no processo produtivo, caso a empresa seja uma indústria. Também deverá ser anotadas as metodologias de trabalhos aplicadas e regras internas do negócio. Para fornecedores, é necessário listar todos eles, todos os fornecedores do negócio, e classificar em duas categorias, que podem ser internos ou externos. Internos podem ser pessoas ou grupos que fazem entradas ou componentes ao negócio. Já os externos são empresas que provêm insumos, mercadorias, serviços e matérias-primas. Os limites de acesso podem consistir nos pontos extremos do fluxo produtivo, ou seja, o ponto de início e fim dos processos da organização. Em uma empresa de serviço, por exemplo, as atividades podem iniciar com o pedido do cliente e encerrar com o atendimento pós-venda. Outra etapa é identificar as entradas e saídas. As entradas constituem os novos elementos que são introduzidos no fluxo de produção da empresa, como, por exemplo, a entrega de bens por fornecedores, a contratação de novos colaboradores, o recebimento de serviços do TI. Próxima etapa é encontrar melhorias. É necessário fazer uso de diferentes ferramentas que ajudam a conhecer melhor o processo do negócio e encontrar falhas. Algumas delas são o ciclo PDCA, por exemplo, que pode aprimorar os processos por meio de atos, de planejar, fazer, checar e agir, que vocês já devem ter visto no curso de técnico de qualidade. Outra ferramenta utilizada é o 5W2H. O administrador ele pode registrar como, quando, porquê, onde, quem e quanto custará cada processo para a empresa. Outra ferramenta é a matriz GUT, que pode auxiliar o gestor a priorizar problemas conforme a gravidade e urgência do negócio. Outra etapa é mapear os novos processos. Nessa etapa, é feito um mapeamento de processos, aplicando as melhorias encontradas anteriormente. Deve-se criar um fluxograma que mostre de uma forma clara quais são as entradas, ferramentas utilizadas e os responsáveis por cada etapa e suas funções, e as técnicas aplicadas e as saídas. O mapeamento deve ser simplificado, ter suas atividades interligadas e racionalizadas, fazendo com que todo o processo seja otimizado. A última etapa é monitorar e revisar e otimizar o mapeamento. É necessário escolher e aplicar indicadores chaves de mapeamento, os KPIs, por exemplo, que serão utilizados para saber quais foram os ganhos obtidos com o novo mapeamento, o que pode ser feito facilmente com o sistema de gestão. É necessário verificar se os resultados foram esperados, revisar o mapeamento periodicamente e encontrar pontos de melhorias, e fazer aprimoramentos graduais para torná-los mais eficientes. Como conceito de sistema, pode-se entender o dado como elemento da informação, um conjunto de letras ou dígitos que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento e não contém um significado intrínseco. Pode-se entender também que um sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, intelectualmente organizados. Já o sistema de informação, ele é um conjunto de elementos interdependentes ou subsistemas logicamente associados de forma que
de sua interação sejam geradas informações necessárias à tomada de decisões. Um sistema de informação também é um tipo especializado de sistema, podendo ser definido como um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir a informação com finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e organizações. Falando de enfoque sistêmico, ele é um sistema de ideias que pode ser entendido como uma filosofia ou forma de produzir, interpretar e utilizar o conhecimento, podendo ser aplicado em todas as áreas da atividade e dos raciocínios humanos, além de ser um método de resolver problemas e organizar conjuntos complexos de componentes. Como objetivo, o enfoque sistêmico tem competência de permitir ver o todo de maneira ampla e conectada. Aplicada no mundo de negócios, pode auxiliar e bater metas, estabelecer objetivos claros e analisar situações considerando todos os resultados. O enfoque sistêmico tem como características visualizar a interação de componentes que se agregam em totalidade ou conjuntos complexos, entender a multiplicidade e a interdependência das causas e variáveis dos problemas complexos, e também criar soluções para problemas complexos. Aqui nós vemos um exemplo de um mapeamento de processos. No caso aqui na tela que vocês veem no slide, estamos vendo um exemplo de uma pizzaria. Essa pizzaria é um modelo delivery, pelo qual nós temos várias figuras geométricas setando para outras, informando qual vai ser o passo a passo, né? Quais são os processos que dependem um dos outros. Na primeira figura rosa, no canto esquerdo superior da tela de vocês, nós temos registrar um pedido de pizza. Para registrar esse pedido, nós temos a próxima etapa, que é atender o telefone. Então, se o cliente ligou para a pizzaria, o atendente precisa atender o telefone para registrar esse pedido. Daí, então, ele vai verificar o cadastro, que é a próxima etapa do processo. Se o cliente tiver cadastro, ele já vai registrar o tamanho da pizza, né? Se não, ele vai precisar realizar o cadastro completo do cliente. Em seguida, nós temos o processo registrar os sabores selecionados. Nessa etapa, o cliente vai escolher qual sabor da pizza ele quer. E aí vem a segunda etapa. Há mais itens para adicionar? Eu posso ter duas escolhas, sim ou não. Se sim, eu venho aqui para a direita, adicionar os itens ao pedido. Se não, eu venho aqui nas observações para o pedido. Nessas observações eu posso ter sim ou não, duas decisões. Eu posso anotar as observações do pedido, se sim. Se não, eu vou simplesmente informar o total do valor ao cliente e, por fim, finalizar e fechar esse pedido. Por fim, nós temos uma frase motivacional que foi dita por Ayrton Senna. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.